Dear God, we take this time Querido Deus, agradecemos pelo tempo to focus on a common cause, que temos para focar numa causa que temos em comum, to understand your character, para que possamos entender o teu caráter, to understand the plan of salvation, para que possamos entender seu plano de salvação, to understand the kingdom that is being set up. para que possamos entender o reino que está sendo estabelecido. Amen. Amém. Okay, so this is my second study for this weekend. Muito bem, esse é meu segundo estudo para este final de semana. Yesterday we began to look at the significance of 2024. Ontem começamos a olhar ao significado de 2024 And the reason for this e a razão sendo is to answer a number of questions. é para responder uma série de perguntas. I mentioned the question concerning the repeating pattern, Eu mencionei a pergunta com respeito ao padrão repetitivo. my intention and my hope Minha intenção e a minha esperança is that by exploring 2024 é que, à medida que vamos explorando 2024 and that year's prophetic significance, e o significado profético daquele ano, we not only answer that question, queremos não somente responder esta pergunta, but a number of other questions as well. mas junto com isso uma série de outras perguntas. Because as I understand it, Porque a forma como eu entendo isso, the repeating pattern is only a small part o padrão de repetição é apenas uma pequena parte of what has been done away with, de algo que foi quitado, of what's no longer helpful to us algo que já não nos ajuda mais in trying to understand the plan of salvation. para que possamos entender o plano de salvação. So we compared ancient Israel and modern Israel, Então nós tínhamos comparado Israel antigo e Israel moderno. we discussed how ancient Israel had a limited understanding of God's law, E comentamos como Israel antigo que tinha uma compreensão limitada da lei de Deus, and that limitation e que esta limitação forced God to relate to them in a certain way. forçou Deus para que se relacionasse com eles de uma certa maneira. We call that the Old Covenant. Isso chamamos de o Antigo Pacto. And the purpose of the Old Covenant E o propósito do Antigo Pacto was to take care of ancient Israel, era cuidar de Israel antigo, help them to grow up, ajudá-los para que pudessem crescer
until they became mature enough ao ponto que se tornassem maduros o suficiente to have a more complete understanding of God's law. para que pudessem ter um entendimento mais completo sobre Deus. Once that maturity had been achieved, Uma vez que essa maturidade fosse alcançada, and remember, we are not discussing the maturity of individual Jews. e lembre-se que a gente não está falando aqui, nós estamos discutindo a maturidade de judeus individuais. We are talking about the maturity of their prophetic understanding. E estamos falando sim da maturidade da sua compreensão profética. Once that point had arrived, Seu entendimento profético. E uma vez que eles chegaram a esse ponto, the Jewish system was no longer necessary. aí então o sistema judaico não era mais necessário. To put it bluntly, Então, para dizer de forma bem clara, bem explícita, the Jewish system was an alternative version of reality. o sistema judaico era uma versão alternativa da realidade. It was a really childish version of how the world works. Era uma versão realmente infantil de como funciona o mundo. And in some ways, it was fake. E em certos aspectos era simplesmente falso. It was not real. Não era real. No king was coming to sit on David's throne. Não ia vir nenhum rei para se sentar no trono de Davi. Literal Jerusalem was not going to stand forever. E Jerusalém literal nunca iria permanecer por toda a eternidade. But God used that language Mas Deus usou essa linguagem, because that's what they understood at that time. porque era o que podia entender naquele tempo. When the fullness of time had arrived, Quando havia chegado a plenitude do tempo, the end of the 490 years, o fim dos 490 anos, then that entire Jewish system was to be set aside. é, era o momento em que todo o sistema judaico seria deixado de lado, Because they now had a better system to take its place, porque agora tinha um sistema melhor que pudesse ocupar o lugar, a more universal system, um sistema mais universal, a more equal system. um sistema mais igualitário. The same can be said about modern Israel. O que pode ser dito sobre Israel moderno? The Adventist and Christian perspectives of the end of the world As perspectivas adventistas e cristãs sobre o fim do mundo is an alternative version of reality. é uma versão alternativa da realidade. The Adventist and Christian perspectives
as perspectivas adventistas e cristãs of relationships between people and de, nations and God, de relacionamentos entre povos, nações e Deus. the perspectives are childish and in some ways fake. Essas perspectivas são infantis e, de certa forma, também são falsas. And so, in order to understand reality, Então, eh, para poder, em função de entender a realidade, like ancient Israel, assim como Israel antigo, we have had to be forced tivemos que ser forçados to come out of our Christian bubble para que saíssemos da nossa bolha cristã, and see the world as it is, para enxergar o mundo tal como ele é, not as we imagined it to be. e não como nós imaginávamos como ele seria, As given to us by Ellen G. White. assim como foi nos dito por Ellen G. White. Yesterday, I took time to explain why I think Ontem eu tomei um tempo para explicar o porquê eu penso Adventism had a very limited understanding of the end of the world. que o Adventismo tinha um entendimento muito limitado do fim do mundo. It's because they still thought the world was a Christian world, É porque continuavam pensando que o mundo seria um mundo cristão, when in reality, the Christian world ended in 1798. sendo que na realidade o mundo cristão havia terminado em 1798. The French Revolution, A Revolução Francesa the capturing of the Pope, e a captura do Papa, what that represented o que aquilo representou was the rejection of Christianity in politics. era a rejeição da cristandade no mundo político. That's okay. So, 1798 was a repudiation of Christianity in government. É, então, 1798 foi a rejeição, né? Foi repudiado, né? A cristandade por parte dos governos. People were tired of Christian thinking Pessoas estavam cansadas do modo de pensar cristão, shaping their world and how they should behave. que moldava o mundo deles e a maneira como deveriam comportar-se. So even though the world was changing in 1798, Então, mesmo com o mundo mudando em 1798, most people maintained a Christian worldview. a maioria das pessoas manteve sua visão, cosmovisão cristã. More people than just the Millerites. Mais pessoas do que apenas os mileritas. And I think this is why Eu penso que este é o motivo pelo qual there's been a tension houve tensão between our prophetic expectations entre a nossa expectativa and the reality, e a realidade, because we had a fake version of reality
Porque nós tínhamos uma versão fake, uma versão falsa da realidade. But this is why this movement was raised up E é por isso que esse movimento foi levantado, to transition us to reality. para que pudéssemos fazer essa transição à realidade. A consequential teacher among us Um professor, uma professora importante entre nós was Tess Lambert. foi a Tess Lambert. And what she did E o que ela fez is begin this shift foi iniciar essa mudança, essa transição, from a Christian prophetic framework de uma estrutura cristã profética to a more universal one, para uma versão mais universal, one that could address the United Nations, uma que poderia abordar as Nações Unidas, one that could speak about China, uma que poderia falar sobre a China, that could explain what was happening in South America and in Africa. uma que poderia explicar o que estava acontecendo na América do Sul e na África. Really, the changes that are happening all over the world. Ou seja, realmente as mudanças que acontecem ao redor do mundo. So, if you studied Tess's material, Então, se você estudou o material da TESS, and if you remember a lot of what she taught, e se você lembra muito daquilo que ela ensinou, then these current studies will make sense. então esses estudos atuais farão sentido. And when I say studied, E quando eu digo estudos, I don't mean having watched the videos eu não digo de você ter assistido os vídeos or participated in the Zoom meetings. ou ter participado nas reuniões Zoom. I mean taking time personally O que eu me refiro é tomar o seu tempo pessoal to look at those things para contemplar essas coisas and see if they were so. e para ver se as coisas são assim. If you actually make it, have made it a habit to verify these things, Se você tornou hábito de verificar as coisas, it will be easier for you to understand what's being said now. será mais fácil para você de entender o que está sendo dito agora. If you haven't made it a habit, Se você não fez disso um hábito, then it will be much harder for you to understand what's being said now. então será muito mais difícil entender o que está sendo dito agora. But it's not too late. Mas não é tarde demais. Like Curtis said yesterday, Assim como Curtis disse ontem, you can pick up a subject você pode pegar algum assunto that doesn't make sense to you, que não faz sentido para você, and rather than waiting for someone else to answer it for you, e ao invés de esperar para que alguém te dê a resposta, explore the subject. você então pode explorar esse tópico. And don't worry about getting to the correct answer. E não se preocupe em chegar na resposta correta. It's the journey that changes you. É a jornada que vai te mudar. So we'll move on. Vamos avançar.
We spoke about the focus shift in 2024 Nós falamos sobre a mudança de foco em 2024 and how we shifted from legislation to political ideas, e como nós transitamos de legislação para ideias políticas, particularly political ideas about how the world should operate. em particular, ideias políticas de como o mundo deveria operar, funcionar. Tried to summarize Eu tentei resumir how the old world worked como funcionava o mundo antigo and how the new world works. e como o mundo novo funciona. In the old world, No mundo antigo, kings ruled supreme. reis reinavam de maneira suprema. They would change the world through law or through war. Eles mudavam o mundo através de leis ou através de guerras. In the new world, No mundo novo, it's more complicated é mais complicado, because power is distributed. já que o poder é distribuído. So I put three circles to represent the distribution of power. Eu desenhei aqui três círculos para demonstrar a distribuição do poder. These are not necessarily the three branches of government. E estes não são necessariamente os três ramos do governo. One could be government, Um poderia ser governo, the other one could be academia and media, e outro poderia ser o ensino superior e a mídia, the other one could be business, e outro poderia ser o mundo dos negócios, and there could be others. e poderíamos ter outros também. Different institutions in society shape our world. Instituições distintas na sociedade moldam o nosso mundo. And this design was intentional. E essa estrutura foi intencional, de propósito. It was to move it was to move away from the idea of one person having all power. O intento era se afastar desse modelo de uma só pessoa ter todo o poder. So as a result, Então, como resultado, if change needs to happen, se fosse necessário mudança, there's more people involved, teria mais pessoas envolvidas, and so you have to discuss, e assim você teria que discutir, you have to strike deals, e você teria que fazer acordos create coalitions. e criar coalizões. And so that's why a law that's passed by Congress, É por isso que uma lei que passa pelo Congresso, as important as it might be, por mais importante que seja, is not sufficient não é suficiente to change a political order. para mudar uma ordem política. So the studies done by Terry Lambert on QFMG Os estudos feitos por Terry Lambert sobre Quintus Fabius Maximus Gurgis shattered our Christian prophetic framework. destruíram ou despedaçaram a nossa estrutura cristã, Showed that it was no longer sufficient to explain the end of the world. demonstrando que não era mais suficiente para explicar o fim do mundo. We know that our message
is equality, Sabemos que a nossa mensagem é igualdade, equal rights. direitos iguais. The Sunday Law prophetic model O modelo profético da lei dominical focuses on Christians, foca, em cristãos. other people are only treated as individuals, E outras pessoas são tratadas apenas como indivíduos. and there's no full clarity about what will happen to them. E não há uma clareza sobre o que acontece com eles. What I mean by that O que eu quero dizer com isso? is when a question would be asked, Quando se fazia uma pergunta, what is going to happen to a Buddhist por exemplo, o que acontece com um budista that doesn't know the Sabbath truth? que não conhece a verdade sobre o sábado? The only answer that could be given A única resposta que nós poderíamos dar is they'll be judged according to the light they have. era que eles fossem julgados de acordo com a luz que eles tinham recebido. And also, what was meant by that statement E o que significava essa declaração is that God will do the judging. é que Deus faria o ato de julgar. While there was some truth to that, E sim, tem parte de verdade nisso, that people's experience would be considered que as experiências das pessoas seriam consideradas in how their individual situations will be handled. e a forma como as suas situações individuais seriam tratadas. It was a very limited understanding. Ao mesmo tempo, era um entendimento muito limitado. The questions that could be answered with clarity and confidence As perguntas que conseguimos responder com clareza e com confiança are the ones that related to the Christian world. são as perguntas relacionadas ao mundo cristão. What would happen to Christians that don't accept the Sabbath truth? O que aconteceria com os cristãos que não aceitariam a verdade sobre o sábado? They'll die. Eles morreriam. What would happen to those that haven't had an opportunity to hear? E o que acontece com aqueles que não tiveram oportunidade de escutar essas verdades? There would be evangelism. Para eles, haveria evangelismo, The loud cry. um alto clamor. So there was a lot more clarity about Christians and the Christian experience, Então, havia muito mais clareza sobre os cristãos e o mundo cristão, very limited, if anything, about anyone else. e um entendimento muito mais limitado, se é que houve algum, sobre o restante. And when it came to institutions like governments, E falando em instituições, como governos, China didn't have a role in end time prophecy. a China não desempenhava nenhum papel na profecia do fim do tempo. So we wouldn't talk about it. E assim a gente simplesmente não falava sobre isso. Whatever China would do didn't matter. É, quer seja que a China fizesse, isso não importava. But if you ask anyone living in the real world today,
Mas se você perguntar para qualquer pessoa que vive no mundo real de hoje, They'll tell you what happens with China really does matter. vão te explicar muito bem que qualquer coisa que a China fizer realmente importa muito. My point being, Meu ponto sendo, it's not that the Christian prophetic framework we had was bad. não é que essa estrutura cristã que nós tínhamos era ruim. My point is, it was very limited Meu ponto é que era muito limitado and also very limiting. e também muito restrito, nos restringindo. There's many things we would not be able to see or understand. Havia muitas coisas que não tínhamos como enxergar ou entender. And so a better one needed to be created. E assim era necessário que fosse criada uma estrutura melhor. So we made a step forward with the shift from Sunday to gender, Então nós demos um passo para frente quando mudamos de domingo para gênero, because we recognized that gender was a very important subject porque in our time. nós vimos que gênero era um assunto muito importante para o nosso tempo. But depending on how you looked at this, Mas dependendo de como você olhava para isso, it could also be very limiting isso também poderia ser muito limitante, muito restritivo, because you'd end up just focusing on women porque você poderia acabar focando apenas nas mulheres, or events that relate specifically to gender. ou eventos que estariam especificamente relacionados à questão de gênero. So events that have to do with geopolitics could easily be missed with that kind E, of model. sendo assim, eventos relacionados à geopolítica poderiam ser facilmente perdidos com esse tipo de modelo, If not handled properly. se não manuseado da forma correta. And the reason I say if not handled properly E a razão pela qual eu digo manuseado da forma correta is because feminism was actually meant to teach us something, era que o feminismo, na verdade, estava aí para nos ensinar algo. not just about women's rights, Não somente sobre direitos da mulher, but about how men and women should relate to each other mas sobre como homens e mulheres deveriam se relacionar entre si and about how governments should relate to each other. e sobre como governos deveriam relacionar-se entre si, As has been taught in the past, como foi ensinado no passado. feminism covers everything, Feminismo aborda tudo, just like its opposite counterpart, patriarchy. assim como é o caso com sua contraparte oposta, o patriarcado. And when we view feminism this way, E se quando nós enxergamos o feminismo desta forma, dessa maneira, it's a complete framework that can explain our world. ela acaba sendo uma estrutura completa que consegue explicar o nosso mundo. It can help us to understand the plan of salvation better. Ela pode nos ajudar a entender o plano de salvação melhor. So when we would come to the Republican National Convention of 2024, Então, quando nós chegamos à Convenção Republicana Nacional de 2024, the promise, the main promise of that convention a promessa principal dessa convenção was to destroy the liberal international order. era a destruição da ordem liberal internacional.
We have not gotten into why there was that promise. A gente não chegou a falar sobre o porquê, por que tal promessa. Because the party would not promise something that wasn't popular with the people. Porque o partido não prometeria nada que não fosse um assunto popular entre o povo. It wouldn't make sense Não faria sentido, because they wanted to win the election. porque eles queriam ganhar as eleições. So the fact that they promised it Então, o mero fato que eles prometeram aquilo should tell you that there was enough people that wanted it. deveria te dizer, deve ser suficiente para te indicar que havia pessoas que queriam aquilo. So I'm suggesting Então, eu sugiro that the rejection of feminism that we were supposed to see at the Sunday law que a rejeição do feminismo que deveríamos poder ver na lei dominical was not just the rejection of abortion rights não era somente a rejeição dos direitos ao aborto, or gender affirming care, ou cuidados eh, de escolha de gênero, but rather it was the rejection of the liberal international order, mas sim foi a rejeição da ordem liberal internacional. the order that says, let's live together in peace, Aquela ordem que nos diz: vivemos juntos, em paz. let's live together as equals. Vamos viver juntos como iguais. So that event Então, aquele evento was meant to show us a number of things. estava aí para nos mostrar um número de coisas. So first we're supposed to see that this is an issue that covered everyone. Primeiramente, era para a gente ver que isso era um assunto que aborda o cobre todo mundo. So this was July 2024. Então, isso foi julho de 2024, The RNC, a Convenção Nacional Republicana. and the promise is we will destroy the liberal international order E a promessa era: vamos destruir a ordem liberal internacional. and I'm saying it affects everyone. Eu estou dizendo que isso afeta todo mundo. And only a universal prophetic framework can identify this. E somente uma estrutura profética internacional consegue identificar isso. So we move from a Christian one to a universal one. Então, estamos transitando de uma estrutura cristã para uma eh, universal. But what we should have also been able to see Mas outra coisa que deveríamos ter conseguido enxergar is a clue of what our work is. era uma dica sobre o que seria o nosso trabalho, a nossa obra. We always knew that our work has something to do with setting up a kingdom. Nós sempre sabíamos que a nossa obra tinha algo a ver com o estabelecimento de um reino. That's not anything new. E isso não é nada novo. But what we thought Mas o que nós pensávamos is that what's being set up is a Christian kingdom. é que aquilo que seria estabelecido seria um reino cristão. But that can't be correct Mas isso não pode ser certo, correto? because what's being destroyed Porque o que está sendo destruído is not a Christian order,
Não é uma ordem cristã that only deals with the Christian world. que lida somente com o mundo cristão. It's an order that affects everyone, É uma ordem que afeta todo mundo, the global world. o mundo global. So, what replaces the liberal international order set up by the USA? Então, o que substitui a ordem liberal internacional estabelecido pelos Estados Unidos? If the order that's destroyed is for everyone, Se a ordem que é destruída é para todo mundo, then what replaces it must be for everyone, então aquilo que substitui ela também tem que ser para todo mundo. must impact everyone, Precisa impactar todo mundo. account for everyone. Precisa incluir todo mundo. And I want to suggest Eu quero sugerir that it wasn't the responsibility of Donald Trump and his movement que não era a responsabilidade de Donald Trump e o movimento dele to replace the liberal international order. substituir a ordem liberal internacional, It was their prophetic responsibility to destroy the existing one. mas era sua responsabilidade de destruir a ordem existente. If you go back to ancient Israel, Se, se você voltar para Israel antigo, this is a progressive work. isto é uma obra progressiva. When you get to 34 AD, E quando você chega a 34 depois de Cristo, you have a shift from the Jewish to the universal. temos uma mudança do judeu para universal. And they continue to go through history. Can you repeat that? History continues. E a história continua. And they get to 70 AD. E assim chegam ao ano 70 depois de Cristo. And we know what happens here is the destruction of Jerusalem and the temple. E sabemos que o que acontece aqui é a destruição de Jerusalém e do templo. So by the time you get to 34 AD, Então, quando você chega no ano 34 depois de Cristo, I'll say it this way. vou dizer assim, Jerusalem is marked for destruction. Jerusalém já está marcada para destruição. So if you're observant enough, Se você estava observando ou observava o suficiente, if you're a good student of prophecy, se você era bom estudante de profecia, you could see at this point, 34 AD, você já conseguia ver neste ponto, 34 depois de Cristo, that Jerusalem is going to be destroyed, que Jerusalém seria destruída, even though the destruction happened 70 AD. mesmo com a destruição em si acontecendo só 70 depois de Cristo. And the Romans fulfill that responsibility. E os romanos cumpriram com tal responsabilidade. Similarly, De maneira semelhante, if you're observant enough, se você observa o suficiente, you could have seen in 2024 você poderia ver em 2024 that the rules-based international order was going to be officially set aside. que a ordem liberal internacional seria oficialmente colocada de lado.
So by the time you'd get to January of 2026, E quando você chegasse então em janeiro de 2026, when it actually happened, quando isso de fato aconteceu, you would not be surprised. isso não seria surpresa para você. Venezuela is just a proxy for that development. Venezuela é apenas um procurador para este desenvolvimento. I'm not going to take the time to explain all of that today. Eu não vou tomar o tempo hoje para explicar tudo isso. So the point I'm trying to make right now O ponto que estou tentando fazer bem agora, is that just as the Romans destroyed Jerusalem, tal como os romanos destruíram Jerusalém, it has been the responsibility of the seventh kingdom under Trump tem sido a responsabilidade do sétimo reino sob Trump to destroy the liberal international system. destruir o sistema da ordem liberal internacional. This work continues to happen. Essa obra está em andamento, em desenvolvimento. Recently, the Trump administration identified their intention to dismantle the International Criminal Court. Recentemente, o governo Trump expressou a sua vontade, o plano de desmantelar a Corte Penal Internacional. So there's many institutions being turned upside down. Então, muitas instituições estão sendo reviradas. I do not want to suggest that the work is completed, Não quero sugerir que essa obra está completa, but the important turning point did happen. mas o ponto de inflexão importante, ele aconteceu. And the important turning point was the capture of Maduro in January. E o ponto de inflexão significativo foi a captura de Maduro. But the work of replacing what's being destroyed Mas a obra de substituir aquilo que está sendo destruído, the history of ancient Israel should tell us, give us a clue on whose job that is. é, aí temos a história de Israel antigo, que deveria nos dar uma indicação de quem é esse trabalho. It was the Christian church's job Foi o trabalho da igreja cristã to set up the structures for the universal kingdom within esta- their context. de estabelecer a estrutura do reino cristão dentro do seu contexto. And therefore, it is the responsibility of this movement E por isto é a responsabilidade deste movimento to set up not a Christian kingdom, de estabelecer um reino não cristão, but a universal one. mas um reino universal, A truly universal one. um reino realmente universal. And this was also made evident Isso também se tornou evidente by our understanding of equality under the law. com o nosso entendimento de igualdade sob a lei, Which was a discussion had in Slovakia in July of 2024. que foi uma discussão que tivemos na Eslováquia em julho de 2024. Because when we discuss this concept of equality under the law, Quando nós discutimos esse conceito de igualdade sob a lei, it includes what Curtis has been taking us through. isso
inclui aquilo que Curtis tem nos mostrado. The relationship of equals between God and humanity. A relação de iguais entre humanidade e Deus. And if we are equal partners, E se é que nós somos parceiros iguais, then you don't have one entity doing everything. aí você não tem, então, uma entidade que faz tudo. In our Christian model, in our Christian understanding, No nosso modelo e entendimento cristão, God was the boss. Deus era o chefe God is going to do all the judging. e Deus faria todo o julgamento. God will determine who goes to heaven and who doesn't. Deus determinaria quem iria ao céu e quem não iria. And God will set up the kingdom. E Deus estabeleceria o reino. All we need to do Tudo que nós tínhamos que fazer is just obey. era apenas obedecer. Obey what God says. Obedecer o que Deus dissesse, Don't question. sem questionar Don't think about it. e sem pensar sobre. Just obey. Apenas obedecer. I want to say strongly, Eu quero afirmar de forma enfática. this is not what feminism came to teach us. Não era por isso, não era isso que o feminismo veio para nos ensinar. We know how ugly it is Sabemos como é feio now agora, when you've got a man quando você tem um homem who will tell a woman que dirá a uma mulher what to do o que fazer and how to behave. e como se comportar. The woman can't think for herself, A mulher não pode pensar por si mesma cannot make her own decisions, e não pode tomar suas próprias decisões. is not an equal partner E with the man. tampouco, é, e não é uma parceira igual ao homem. When we now look at this, Quando nós olhamos para isso agora, we hate it. nós odiamos isso. We say this is ugly, Nós dizemos isto é feio. and it is. E é. But most of us Mas a maioria de nós still love a patriarchal idea about conti- God, continua gostando da ideia patriarcal de Deus, where God is the superior onde Deus é o superior and humanity is inferior. e a humanidade é inferior, God makes all the decisions, onde Deus toma todas as decisões and we just submit to them. e nós apenas temos que nos submetermos a elas. If we're to be honest to ourselves, Se nós fôssemos sinceros com nós mesmos, most of us still do not think this is ugly. a maioria de nós continua não pensando nisso como algo feio, But it is. mas sim é. What we think is ugly O que nós pensamos como ser feio is you've got God here é se você tem Deus aqui and humanity here, e a humanidade aqui and the two are equals. e os dois são iguais. The decisions that this entity makes As decisões que esta entidade faz
are as important and binding as the decisions that this entity makes. São tão importantes e relevantes como as decisões desta entidade. Because what they're using Porque o que elas usam is the same understanding of the law. é a mesma compreensão sobre a lei. This is beautiful, Isto é lindo and I can hope we can all see that. e espero que todo mundo consiga ver isso. As beautiful as it is when two human beings interact as equals. Lindo, bonito, assim como quando dois seres humanos interagem desta forma. So, no, it's not God's job to do all the judging, Então, não é o trabalho de Deus de assumir toda a parte do julgamento. and it's not God's job to do all the setting up of this kingdom. E tampouco é o trabalho de Deus de estabelecer este reino. We have the responsibility to do a lot of that. Nós temos a responsabilidade de fazer uma grande parte disso. And we're not submitting to God's perspective E nós não nos submetemos à perspectiva de Deus, because we have all the information we need porque nós temos toda a informação que nós temos to understand the law. para entender a lei. We can just look at the law Podemos apenas olhar para a lei and make a decision. e tomar uma decisão. We can answer the questions. Podemos responder as perguntas. What's going to happen to this person or that person? O que acontecerá com tal pessoa ou com aquela pessoa? How is a government supposed to operate? Como um governo deveria operar How is it not supposed to operate? e como ele não deve operar. This is the new covenant, Este é o novo pacto, the one where the Bible says aquele sobre qual a Bíblia diz you will not need someone to tell you what it means to know the Lord. que você não vai precisar de ninguém para te dizer o que significa a lei. The promise is all know God, Ehm, a promessa é, I didn't get that. promise is everyone will know God, A promessa é que todo mundo conhecerá a Deus, which really means everyone will know the law. e significa que também todo mundo conhecerá a lei. It is your right and privilege É o teu direito e privilégio to understand these things. entender essas coisas. You don't have to wait for a clever teacher E você não precisa esperar por uma professora, um professor esperto to tell you what to believe para te dizer o que deve crer or to tell you what to do. e para te dizer o que fazer. What you have to do O que você sim deve fazer is take the rules, é pegar as regras, take the law of equal rights, é, então tome essas regras dos direitos iguais and use it to measure everything that you see. e utilize isso para medir tudo que você vê. Examine yourself, Examine-se a si mesmo. examine your belief system. Reexamine teu sistema de crença. See if the way you read the Bible verses or the Bible or the spirit of prophecy
actually Reexamine, is an agreement observe se a maneira como você lê a Bíblia, o Espírito de Profecia, está de fato de acordo, whether the way you read is in agreement with the law of equal rights. se a forma como você lê está de acordo com a lei dos direitos iguais. Because if it isn't, Porque se isto não é o caso, then you know that thing is not useful to you anymore. então você sabe que tal coisa já não é mais útil para você. Now, I want to give a bit of a personal perspective on religion Eu quero dar uma perspectiva um pouco pessoal sobre religião, because we've spoken quite a bit about Judaism and Christianity and Adventism. porque a gente falou bastante aqui sobre judaísmo, cristianismo e adventismo. So I'm going to give my perspective, what I am saying, at least, so that it's clear. Então, quero dar a minha perspectiva sobre o que eu estou dizendo, para deixar isso bem claro. I am not saying Eu não estou dizendo 2024 is the end of religion. que 2024 é o fim da religião. So it's not the end of religion. Não é o fim da religião. We are a religious movement. Nós somos um movimento religioso. We have been and we still are. Temos sido e continuamos sendo. Religion was given to humanity for their benefit. Religião foi dada à humanidade para o seu benefício. Religion helps to minister to a number of issues or questions. A religião, ela consegue atender uma série de questões e de problemas. Questions about identity, Questões sobre a identidade, questions about destiny, questões sobre o destino even issues to do with community. e até assuntos que tratam de comunidade And a number of other things. e uma série de outras coisas. I'll just summarize it by saying religion is meant to minister to quality of life. Eu vou resumir dizendo que religião existe para garantir qualidade de vida. Human beings are pattern seekers. Seres humanos são seres que buscam padrões. By design. Eles são feitos assim, não por. We constantly try to make sense of ourselves and of the world around us. Constantemente nós buscamos fazer sentido de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. And this is why people often fall prey to conspiracy theories, É por isso que as pessoas muitas vezes se tornam vítimas de teorias de conspiração, because they're looking for answers. porque estão buscando respostas. Even atheists have a religious framework. Até os ateus têm uma estrutura religiosa. They might reject the idea of a supreme being, Talvez podem rejeitar a ideia de um ser supremo, but they still have ideas about who they are, mas ainda assim eles têm ideias sobre quem são, where they came from, de onde vieram and where we're all going. e para onde nós iremos. Atheism meets the bar of a religion. O ateísmo precisa pegar emprestado da religião. So the point that
I'm trying to make. O ponto que eu estou tentando fazer, In fact, before I say that, melhor, antes de falar sobre isso, for most of humanity, para a grande parte da humanidade, we have been, we've only had two options. nós temos somente duas opções. Option A Opção A is accept a supreme being é aceitar um ser supremo and their control over your life. e o controle deste ser sobre a tua vida. Absolute control Controle absoluto over your life. sobre a tua vida. Option B E a opção B is reject the supreme being é rejeitar este ser supremo and just live however you want. e viva tal como você goste. So live anyhow. Viva de qualquer maneira. So both options have been tried by humans, Então, seres humanos têm tentado ambas as opções. and I want to say both have been unfulfilling. E quer dizer que ambas as opções não têm sido satisfatórios. With option A, Com a opção A, people have suppressed their wills as pessoas oprimiram a sua vontade and their emotions e as suas emoções against their design contra aquilo como foram desenhados, to great damage to themselves and others. e para grande dano a si mesmos e a outros. Whether these people have been in mainstream religions Sendo que essas pessoas faziam parte de religiões comuns, or in cults ou se or fossem parte de cultos same effect. ou seitas. And then those that would reject the supreme being Agora, aqueles que rejeitam o Ser Supremo have had to live life, tiveram que viver uma vida, I'll say it this way, constantly battling with their conscience. vou dizer assim, constantemente em conflito com a sua consciência. So they do what they want, Então, sim, fazem o que querem, but at the back of their mind, mas no fundo da sua mente, they have to constantly fight with the thought of having consequences precisam constantemente se desafiar com a questão das consequências dos seus atos, or ou thoughts that might suggest that a supreme being actually does exist pensamentos que aquele ser supremo, na verdade, sim existe, and that they would have to confront them one day. e que um dia teriam que confrontá-lo. So they might not believe that, Pode ser que não acreditem naquilo, but I'm saying they have to actively work to fight any hint of that. mas digo que precisavam ativamente lutar contra qualquer indicação sobre aquilo. So in both options, Então, em ambas as opções, what you end up having is cognitive dissonance. o que você acaba tendo é uma dissonância cognitiva.
This is something that's been taught in the movement for many years now. Isso é algo que tem sido ensinado no movimento há muitos anos. It's basically living a lie. É basicamente você vivendo uma vida, uma mentira. You lie to yourself one way or the other. Você acaba mentindo a si mesmo de uma forma ou outra. Those that accept option A Aqueles que aceitam a opção A lie to themselves that either they enjoy what the Supreme Being is telling them to do, mentem a si mesmos ou dizendo a si mesmos que eles gostam ou desfrutam daquilo que esse ser supremo lhes diz que devem fazer, or that somehow that Supreme Being has people's best interests at heart and they can't ou, explain it well. ou que de alguma forma esse ser supremo tem o interesse, o melhor interesse na sua intenção e sem que eles pudessem explicar isso bem. Whatever the case, there's a contradiction between their belief system and their experience. Seja qual for o caso, há uma contradição entre o sistema de crença deles e a sua própria experiência. And in many cases, they don't even fully live up to what their belief system says. E em muitos dos casos, eles nem sequer vivem à altura do que eles professam ser o seu sistema de crença. There's also a contradiction with those that accept option B. Também há uma contradição para aqueles que optam e vivem pela opção B, Either things they can't explain, ou há coisas que eles não conseguem explicar, or they just live their lives without a meaningful framework. ou vivem suas vidas apenas sem nenhuma estrutura em, significativa. I personally think both cases are quite miserable to be in. Eu pessoalmente penso que ambos os cenários são situações bastante miseráveis para se viver. But one thing I will mention Mas uma coisa sim eu vou mencionar, is that those that accept option A que aqueles que aceitam a opção A are just entirely living for their survival. estão inteiramente vivendo pela sua própria sobrevivência. Do what the Supreme Being says, or else you will die. Faça o que esse ser supremo te diz, caso contrário, você morrerá. Those that are in option B, E aqueles que se encontram na opção B, there are some aspects of survival, sim, enfrentam alguns aspectos de sobrevivência, but they also take a step closer to happiness mas eles se encontram um passo mais próximo à felicidade, because they're trying to fulfill their life. They're actually doing what they want. porque eles tentam viver de acordo com o que eles querem. But I'll just say something's missing. Mas eu vou dizer que alguns aspectos estão em falta. And what I think this movement has done, E eu penso o que este movimento tem feito, which I don't think any other institution on this planet has, que eu acho que nenhuma outra instituição neste planeta tem feito, is introduce a third option. é introduzir uma terceira opção. A supreme being exists, Existe sim um ser supremo, but they operate under law.
Porém, este ser opera sob a lei, under the law of equal rights. sob a lei de direitos iguais. So they do not have absolute control over your life, E assim, este ser não tem controle absoluto sobre a sua vida, tua vida, but also have the responsibility e também tem a responsabilidade to facilitate for you life, de facilitar, liberty, and the pursuit of happiness. de facilitar a tua liberdade, busca a felicidade e a tua vida. And I think that's a unique model. Eu penso que este é um modelo peculiar, único. I also think it's a better model Também penso que é um modelo melhor, because you can make decisions as a person porque você pode sim tomar decisões como pessoa, knowing that a framework exists sabendo que existe uma estrutura to support you in your journey of self-discovery. para te apoiar na tua busca de descoberta. And a framework that will help you to know how best to live life. E uma estrutura que vai te guiar de como melhor viver sua vida. So you have agency, meaning you make your own decisions, Então você tem agência, significa que você pode tomar as suas próprias decisões. but it also teaches you that good relationships, Mas também te ensina que bons relacionamentos, so relationships based on equal rights, ou seja, relacionamentos baseados em direitos iguais, are the best for happiness são os melhores, com respeito com respeito à felicidade, or quality of life. ou qualidade de vida. So most people, I think, Eu acho que a could maioria be das wrong, pessoas, talvez eu esteja enganado, but I think most people in organized religion, eu penso que a maioria das pessoas que vivem numa religião organizada, and that includes most of us, que inclui a maioria de nós, are on option A. se encontram sob a opção A. The reason why we are in religion E a razão pela qual nós estamos numa religião is because of survival. é por causa da questão da sobrevivência. We want to avoid death. Nós queremos fugir ou evitar a morte. Very few of us conceptualize the idea of accepting religion É, poucos de nós conceitualizam essa questão de aceitar uma religião purely because that religion ministers to our happiness. é, exclusivamente pelo motivo que essa religião contribui para a nossa felicidade, It helps us live better lives. que ela nos ajuda a viver vidas melhores. What makes me suspect that most of us are on option A E o que me leva a suspeitar a desconfiar que a maioria de nós vive sob a opção A is the questions that have come up. são as perguntas que surgiram. If there is no difference between us and them, Que se não há diferença entre nós e os outros,
then what's the point of being in this movement? Então, qual o ponto da gente estar nesse movimento? So I won't answer the question directly. Um, won't ou want? I will not. Eu não vou responder essa pergunta diretamente, But I will say this. mas vou dizer o seguinte: I'll borrow a term from Paul. eu vou pegar emprestado uma expressão de Paulo. When he spoke about Christians that only had faith in Jesus Quando ele falou sobre cristãos que tinham fé somente em Jesus, for this life, é, para esta vida, he said, if only in this life you have faith in Jesus, ele disse que se você tem fé em Cristo somente nesta vida, meaning you didn't believe in the resurrection, dizendo assim que você não acredita na ressurreição, you are of all people most miserable. você é o mais miserável de todas as pessoas. The opposite of happiness is misery. E o oposto da felicidade é a miséria. And if only to avoid death you are in this movement, E se você está neste movimento somente para evitar a morte, I'd like to suggest to you quero sugerir that you of all people most miserable. que você está entre as pessoas mais miseráveis entre todas. And I'm not saying this in an insulting way. Não digo isso de uma forma como um insulto. I hope we'll actually take time to reflect. Espero que você tome tempo para refletir sobre isso. If being in this movement, just for the sake of it, doesn't make you happy, Se você está neste movimento apenas para fins da felicidade, that means you're not happy. significa que você não está feliz. And I think it would be important for you as a person to actually reflect on that E penso que é importante para você, como uma pessoa, refletir sobre isso and decide what to do, e decidir o que fazer. whether to change how you view religion, Se você deve mudar a maneira como você enxerga a religião, how you understand the plan of salvation, ou a maneira como você entende o plano da salvação, or you pursue another course. ou se você deve seguir outro curso. But the last thing I'd like to say in closing E a última coisa que eu quero dizer, encerrando, is that I believe religion will be a permanent feature of the human experience. eu creio que religião será um aspecto permanente da experiência humana, Just like culture. assim como cultura. Toxic cultures will be destroyed for sure, Culturas tóxicas serão destruídas, certamente. but as long as humans exist and they live together, Mas enquanto houver seres humanos existindo e vivendo juntos, cultures will form. as culturas serão formadas. In a similar way, E de forma semelhante, toxic religions are being destroyed and are going to be destroyed, religiões tóxicas estão sendo destruídas e serão destruídas. but religion as a human phenomenon will remain. Mas religião, como fenômeno humano, continuará existindo. And I think this movement is providing a template for what healthy religion looks like. Eu penso que este movimento fornece um modelo saudável, como, como seria uma religião saudável. It doesn't separate the world and God. Ela não separa o mundo de Deus.
So God looks at the church one way and God looks at the world another way. É como se Deus olhasse para a igreja de uma forma e para o mundo de outra. It doesn't do that. Não faz isso. It looks at things in a cohesive, universal way, as was meant to be at the beginning. Ela olha para as coisas de uma forma que engloba e como era para ser desde o começo. And so we always talk about politics. We even talk about participating in voting, as an example. E assim a gente sempre fala sobre política e até falamos sobre participar, como, por exemplo, nas eleições. But another important thing that I think this movement teaches us or provides Mas outra coisa importante que eu acho que este movimento nos ensina e nos fornece, is that even with principles of universality, even in a perfect world, que até sob princípios da universidade, sob princípios universais, num mundo perfeito, so heaven o céu, is not going to be a Jewish heaven, o céu não será um céu judaico it's not going to be an Adventist heaven, e tampouco será um céu adventista it's not going to be a Christian heaven. e tampouco será um céu cristão. We're not going to any of these. Não será nenhum desses três. So we're going to a universal one, Será o universal. but even in a universal one, Mas até num céu universal, you will have religion, teremos religião. but what you will have Mas o que você terá is not religious uniformity, não será uniformidade ou conformidade religiosa, but religious diversity, mas diversidade religiosa. as was taught a few weeks ago. Assim como foi ensinado algumas semanas atrás, Human beings will never see things in exactly the same way. seres humanos nunca verão as coisas exatamente da mesma forma. So people will never see God in exactly the same way. As pessoas nunca verão Deus da mesma forma. And that is something to be embraced, E isso é algo que a gente precisa abraçar not feared. e não temer. So I hope it will be clear to you all Então, espero que fique claro para todo mundo that when I'm saying 2024 marked the end of this Christian framework, que quando eu digo que 2024 significa o marco, o fim dessa estrutura cristã, Christian ideas and institutions, ideias e instituições cristãs, it was not the end of religion. isso não era o fim de religião. Because what this movement has done E o que este movimento tem feito has put together universal ideas foi juntar ideias universais and universal institutions e instituições universais that provide a foundation for healthy government que fornecem um fundamento para um governo saudável and healthy religion. e uma religião saudável. We'll continue from here next time. Na próxima vez, vamos continuar bem aqui. Let's pray. Oremos. Dear God, Querido Deus, we're grateful that we have the opportunity to be in relationship with you. somos gratos que temos a oportunidade de nos encontrar em relacionamento contigo, To know things that many humans would wish to know.
que podemos saber coisas que muitas pessoas têm desejo de saber. I pray that we see how privileged we are Eu oro que possamos reconhecer qual privilegiados somos and how much better our lives can be, e qual melhores as nossas vidas podem ser, even in this present world, até neste mundo presente e atual, full of pain and equality. cheio de dores e desigualdades. We can truly be happy. Nós podemos ser verdadeiramente felizes. Amen. Amém.